2 minutos. A fonte. A fonte demais. Vai derrubar essa fonte aí. Vamos lá. Tá que nem a fonte da gruta, tá seca. Vamos lá, Rocketman. Presidente, o Novo Horizontino caiu para a segunda divisão. Tem jogadores que saíram da Inter, foi para lá, certo? Tem jogador que Ele pode falou, voltar para cá? Novo Horizontino caiu, eu já tô batendo. Algum jogador que pode vestir a camisa da Inter de novo? Então, do Novo Horizontino, não. Ronaldo não volta. Ronaldo não volta. Não volta. Assim, os salários deles hoje lá são bons para eles, né? E eles têm o ano inteiro lá, viu, Rocketman? Tem o ano todo. Então... Segunda divisão não vai ser fácil, não, hein? Mas depois eles têm a Série B, eles não caíram. Não caiu da Série B, não caiu. Mas você sabe que nós jogamos lá e no jogo que a Inter rebaixou o Novo Horizontino, aquele 2-1, acabou com o Novo Horizontino lá, né? 2 do Ronaldo. Mas eles nos trataram tão bem, viu? Mas lógico, eu tava contratando o Gasparino, tem que tratar bem, poxa. É estranho, né? Ô, presidente. Eu não tinha pensado nisso, não. Você tem razão, eu comecei a não gostar deles agora. Deixa eu tratar eles bem, que eu vou tirar o gerente de futebol deles. Jogador. Não, mas... Vem metade do time pra cá. Mas a gente foi muito bem tratado no Novo Horizonte, assim como Itu. Itu também é uma cidade que você é muito bem tratado. Nossa, não tem o que falar. Agora, diferente, né? Tem uns lugares aí, Edmar. Água Santa, não? Não. Água Santa, não. Não, uma beleza aí lá. Nossa. Não, mas não tem. Você não passou não tem terrorismo, né? Que? Mas vocês foram com a camisa da Inter, mexeram com os caras errados, o que vocês fizeram? Não vou dizer nunca, porque essa palavra é... O jogo vai ser aqui, né? Ainda bem. Você pensa que foi a primeira coisa que eu peguei. A tabela, deixa eu ver, Água Santa. Ai, aqui, graças a Deus. Lá eu não vou. Rapaz, é difícil, hein? O que eu passei lá naqueles 3-0 na última rodada da 2, nunca mais eu Foi a primeira vez que nós torcemos contra a Inter. Ele tava junto. Nem brinca. Nós torcemos contra a Inter. Eu vibrei com os 3 gols que o Água Santa fez na Inter. O cara falou, se nós cair, vai sobrar pro 6. Vai morrer todo mundo. Só assim, ó. Não tombou o carro porque o carro era bom, então o amortecedor estava em dia. Tava em dia. Você tá louco. Os caras quase tombaram isso na entrada. A entrada. próxima vez vocês levam segurança armada, então. Levava o Naldinho. Deixa comigo. Naldinho bateu no peito, mas lá. E lá. Vai, Lessie. Vai. Que tipo virou Vai, Lessie? Naldinho. Rapaz, O presidente, foi difícil aquele dia. Foi. Deu certo para a Inter trazer jogadores do São Paulo, Corinthians, Palmeiras, do Júnior dessas equipes. Para esse ano, tem alguns nomes aí que pode estar na Inter aí, de algum time? Tem. Não. Já está certo ou não, ainda não? Pode falar nomes? Então, a definição, por exemplo, do técnico do Corinthians agora dá um norte para nós lá, né? Então é isso aí, entendeu? Até sexta-feira aqui a gente tem as 3 posições que a gente tinha falado lá atrás. Bem de grandes. Corinthians, né? Então, olha, que legal. Que legal. Esse tipo de situação. Na sexta-feira passada nós passamos o dia todo lá arquitetando essa situação. Opções. Então... E são também situações que agradam a eles pela vitrine, né, Tatinho? Muito. Ô Danilo, eu vou explorar sua honestidade, sua sinceridade. Esse ano, a gente ficou bastante entusiasmado quando foi lançado o time. A gente teve uma perspectiva muito grande. E ela só não concretizou porque alguma coisa aconteceu. Porque o time começou muito bem. Respeitado até pelo Ituano, que a gente já disse várias vezes, que o Ituano jogou do meio para trás, jogando em Itu. E a Inter começou muito bem. Você viu um Santos matando o tempo para empatar o jogo. Então, o meio-campo da Inter não devia nada para time nenhum. Muito bem. Então a gente ficou muito entusiasmado. Eu confesso para você que esse ano eu não estou com o mesmo entusiasmo, desse ano não, pro ano que vem, né? Do que foi lançado. Porque eu falei da sua sinceridade. Você está sentindo como? Você está mais entusiasmado do que o início do ano? Mas você gostava da zaga do ano passado? Começo foi boa. Olha, Xandão e Filemon, eu gostava. Achei que não iria decepcionar. Achei que o Léo também jogaria como lateral, depois começou tantos improvisos. Desculpa da conversa que parecia que... Mas é isso aí. Você era torcedor também? Mas eu me sentia inseguro, tá?
Eu me senti inseguro como diretor, como tá acompanhando o dia a dia. Eu te dou um exemplo, né? Nós fomos para Itu. E o Mazzola tem um jeito de jogar que ele é reativo, né, Tatinha? Isso. Se você olhar a gravação daquele jogo, nos primeiros erros de passe entre o Filemon, ele engoliu a Inter. Sim. Ele falou. Ele engoliu a Inter. Então, o que acontece? O que eu via, né? Nós tínhamos Galdesani, Bachola, Ronaldo. 3 monstros, né? 3 monstros. Mas Giovani no meio. também, né? Começou bem, depois deu uma caída, né? E foi pro Mirassol e eu não sei o que aconteceu, Tatinha. De repente sumiu, né? O Giovani, né? Que era um baita jogador também. Quando chegou aqui... Gostei dele no início, veio do América Mineiro, bem indicado. Né? Mas voltando ao assunto, eu vou voltar lá no começo da nossa conversa. Eu sinto muita segurança no Pintado, tá? O Danilo não é o dono de tática de jogo, né? O futebol tá com eles. E eu creio, assim, que a montagem do time tá mais assertiva do que foi. Você fala mais equilibrado. Porque creio. eu falei do setor de meio, aí você questionou na defesa. E não vou tirar sua razão, não. Até nesse jogo contra o Ituano aí, se o Fremont tivesse tão mal naquela partida, poderia ser outra história. Né? Porque ele praticamente, em 2, 3 vezes que ele entregou, aí eu olhei pelo treinador do Itu, fez o gesto para todo mundo já subir a linha. Porque falou, pô, estamos respeitando demais. A gente estava atrás dele a hora que ele fez isso. Foi. Ele engoliu nossa defesa. Outra situação que você deve ter percebido. Quando nós fizemos 1-0 no Bragantino, lá em Bragança, com o Bachola no campo. Isso. A Inter estava dominando o jogo. A hora que sai o Bachola, Acabou. torceu o joelho. 11 minutos ele machucou. O que aconteceu? Inverteu totalmente. O volante dele já nem marcava ninguém, ele estava atacando a Inter. A bola não saía do gol da Inter. O Bachola volta, pô. Tá aí, porque ele tá se recuperando da contusão. Ele tá se tratando, né? Que a contusão dele foi muito séria, Ele né? está na Inter ainda. Tá preso aqui, né? Tá, é que assim, o Bachola, ele tá fazendo fisioterapia, mas você não pode tentar adiantar essa volta dele. Ele tem um protocolo para seguir e tá naquela fase ainda, Tatinha, do ligamento, que você faz não tá em transição ainda de ir pro campo, não? Não, você faz aquele equilíbrio. Acho que é a pior fase de quem operou LCA e ruptura total, né? Tatinha, se ele voltasse no nível que ele tivesse, só que ele... Bom, Paulista esquece. Não consegue. Não consegue, mesmo porque a gente não queria adiantar isso daí, que... Uma pena, hein? Nossa Senhora. Você falou pra mim... Mas você não respondeu ainda, Edmar. Tá. Não vou deixar... No entusiasmo, como é que tá o Danilo? Comparado com esse ano pro ano que vem. O meu entusiasmo? O seu. Eu tô muito entusiasmado, pô. Olha a comissão que nós temos, Tatinha. Pelo amor de Deus, você tem que acompanhar um treinamento com o Fabinho. O treinador de goleiros, aí o Dudu, que veio, estava na seleção de base. Meu Deus, é um baita cara. O preparador físico, o Jean, que estava com o Pintado de Juventude, ficou no CRB sem ninguém se machucar. É esse tipo de cara, assim, não é por nada, mas é um baita profissional. Esses meninos você tem que trazer aqui. Certo. Você disse para mim, prometeu que se eu falasse o nome do centroavante do Corinthians e fosse, você falava, tá combinado isso? Tá, manda bala aí. Então tá bom. Lembrando que o Steven Mendonça esteve em Limeira. Vamos lembrar isso aí que é legal falar, porque ninguém Segunda-feira passada ele esteve em Limeira aqui. Speed Mendonça, hein? Que jogou no Ceará, infelizmente caiu com o Ceará. O novo camisa 9 da Associação Atlética Internacional é o Jonatas. Acertou. Minha fonte não tá errada. Foi muito bem, Edmar. O novo centroavante da Inter é o Jonatas. Eu falei aqui, acabou de chegar. Jogou no futebol alemão. Jogou no futebol alemão. Alemão, jogou. Não baita. Teve uma passagem rápida. E agora, Thiago? Fala comigo, hein? Viu? Fala comigo. Teve uma passagem rápida pelo Corinthians. É o Jonatas. Ele jogou no futebol espanhol. Sim. Nossa, em termos de experiência, é o 9. A Inter não podia escolher Mas outro melhor 9. Voltamos ao assunto, né, Tatinha? Falta... Não, falta assinar. Um rabisquinho ali, mas né? Tá bem... Não, tá. Encaminhado. É um baita atacante, um baita atacante. É o 9. Não sei se vocês gostaram, mas... Parabéns, Edmar. Fala comigo. Foi bem, foi bem. Dá atenção pro grupo. Já vai encerrar o programa? Não, um pouquinho. Não, porque ele prometeu.
Na hora do intervalo eu falei, presidente, se minha fonte passar o nome do centroavante do Corinthians, você fala se é verdade ou não? Ele falou, se você acertar, eu falo. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Não vamos expor o Danilo, porque ele mesmo disse, olha, tá muito bem acertado, mas não está assinado. Pré-contrato pronto, só falta... falta o rabisco. A casa foi procurada. Eu falei ontem aqui. Falei, centroavante do Corinthians, a casa está sendo procurada e o cara hoje trouxe o nome para mim. E não foi o Alex, viu? Eu nem contato do Alex eu tenho. Você pode pensar que é ele, mas não é. E essa coisa de pré-contrato, aí o jogador acaba saindo com assinado ou pré-contrato. Tem multa? Vamos lá, né, Tatinha? Se você tem um pré-contrato, já deveria ter alguma situação que... Para deixar seguro as duas que partes. deixasse já certo, né? Eu acredito muito mais na palavra do que um papel, tá? Mas se a pessoa ou o profissional tiver algo que pague o triplo ou quádruplo, fica muito difícil segurar. Alguns jogadores assinam pré-contrato e neles eles fazem constar proposta do exterior ou do time da Série A, você não pode fazer cumprir. Então, é aquela situação, Tatinha, se ele quiser estar com a cabeça aqui, tá tudo maravilhoso, né? Se ele não quiser se obrigar... Eu fico imaginando o pré-contrato só ser bom pro jogador. Aí depois a instituição não quer mais, o time não quer, você tem que pagar uma multa. O jogador sai... É complicado, mas são coisas que acontecem no futebol, né? Pode ele assinar um pré-contrato, aí na Inter vai ganhar 10 mil, mas surgiu uma proposta para ele ganhar 200. Porque aconteceu esse ano com o João Paulo, né, Dimar? A gente estava falando. Não tem o que fazer. E a decisão, por exemplo, do João Paulo, nós respeitamos também. Deve ter acontecido alguma coisa na época, acho que ele alegou que estava um problema familiar. Sim, mostrou até a mulher. Então o que acontece, Tatinha? Até nós conversamos sobre isso no intervalo, né? Se o João Paulo viesse para a Inter, eu particularmente acho que o processo contra ele também não faria mais sentido, tá? Sim. Então você acha que, vamos supor, há a possibilidade de um dia o João Paulo vestir a camisa da Inter e você abrir mão do processo? Isso, claro, esse é um processo aí, que é isso? Aliás, ficou ou não ficou, né? Muito bom, muito bom. E o João Paulo é um grande jogador. As coisas têm que se resolver como homens. Sim. A gente tem que sentar, conversar, não é. Acabou. Fica com história. Essas ações mirabolantes aí, tentando tirar dinheiro do outro. Não, isso aí não vira nada. Mas eu acho que essa diferença, Edmar, eu falei por várias vezes. Hoje é a primeira oportunidade que a gente está conversando, né, Danilo? Mas eu sempre senti isso. Tanto é que eu falei pro Edmar, falei pro próprio Moacir Santana que esteve aqui. E eu senti isso dele também. Tanto é que depois a gente lá fora ficou conversando. E sempre quando eu tenho uma conversa extra, eu não gosto de levar para a imprensa. Eu acho que ali é assunto. Mas o que eu senti, ele também está sentindo. Essa coisa da confiança. Eu acho que você veio numa situação, eu acho que muito importante para a Internacional. Aquela coisa de conciliação. Sabe, sem divisões. Sabe, para juntar todo mundo numa situação de que confiança. Vamos todo mundo... sabe, fazer pela Internacional, não pelo eu sou diferente do outro, querer, porque eu acho que isso acontecia, infelizmente acontecia. Então eu acho que você veio num momento muito importante para unir. Também acho. Essa sensação que eu tive, e eu comentei com muitas pessoas, inclusive com os Marcetim. Os Marcetim é uma pessoa muito centrada, uma pessoa que gosta de levar a coisa pelo caminho correto, sabe, ele não é muito essa coisa da vaidade. Então, ele também tem essa sensação. Eu falei, será que todo mundo vai errar? Pelo amor de Deus, a torcida é enorme para que você consiga essa coisa da conciliação pela sua pessoa. Muito bem. Você pode ver, Tatinha, que o Rigo está com a gente. O Zanini, que é um baita cara, hein, Edmar? Eu gosto. Tá com a gente. Muito. O Zanini também com a turma do Patrimônio, que é aquela turma que trabalhou na A3, na A2, e quer queira, quer não, sempre ajudaram a Inter. Desde o Joriz, com o que pudesse ajudar com qualquer situação na prefeitura, ali um favor ou outro.
Então, é assim, o Anderson fazendo os armários, são situações assim que isso me faz me sentir melhor, viu, Tatinha? Mas bem melhor. Você vê, o Rigo teve aquela situação com o Lucas, mas isso não se transferiu para mim. Para mim, ele está lá ajudando a Inter, nós temos uma relação de amizade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o que acontece? Nós colocamos uma pedra, não tinha acontecido para trás, porque quando eu assumi, Tatinha, na semana anterior, eu fui umas 3 vezes no Limeirão e não tinha ninguém no Limeirão, só o Braguinha. Sabe que você ir num lugar e não tem ninguém? Ali eu me senti estranho, viu, Edmar? Ali eu me senti estranho. Falei, puxa, eu vou assumir aqui que a pessoa pode ficar sozinho. Porque não tinha ninguém no Limeirão. Ninguém. Se você fosse no Limeirão, sentasse no meio do campo lá, quisesse dormir lá a noite inteira, ninguém ia saber que você entrou lá. Então, naquela semana anterior à Assembleia lá, Edmar, eu Ficou temeroso. Não, você fica assim... vamos dizer, Preocupado. assustado, pô. Preocupado. Tinha ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Em nenhuma sala do terceiro andar, não tinha ninguém. Afastou o Lucas. E te juro mesmo, cara, por 3 dias você ia lá, tá o Braguinha sozinho. Meu Deus. Braguinha sozinho. Você imagina o estádio ter uma pessoa lá e você fica muito preocupado. No processo de contratação do Pintado, do Moraci, até quando veio o Fabinho, uma puta humildade, viu? Precisamos trazer o Fabinho aqui também. Um cara viu? humilde demais. Trazer o Fabinho, homem de 6 dedos. É verdade. Ele é um cara humilde, um cara que ajuda demais. Os treinamentos ali, você vê ele incumbido, sabe? Aí eu comecei a me sentir melhor. Quando deu certo, falei, se não é Deus, não sei. Não, tá bom. Tá bom. Então, eu hoje me sinto bem. Estando no nosso organograma, o Zanini, Rigo, Ademir, todo mundo junto, Liminha, o Celso, todo mundo estando junto, beleza. E do lado do futebol, a cabeça, o Moraci, o Pintado, o Fabinho, o Jean, o Enori, o Dudu, o David na base. Vamos abrir, por que não, o futebol de salão, Ótimo. O 11, o 13, o salão. Feminino. É um passo, é mais um passo. Não tá Agora, agora. o Dimar já quer basquete, Dimar. Eu se pudesse. Se pudesse. Vamos pro intervalinho. Vambora. Depois das Roquemé. 53 minutos. Vamos para as últimas perguntinhas para o presidente da Inter, Danilo Maluf, desde já te agradecendo. Danilo, você falou da reunião da Copa São Paulo de Juniores. Você fez algum esforço para a Inter ser sede ou você queria que a Inter jogasse fora para preservar o gramado? Nós não poderíamos ser a sede. Não poderíamos. Eu até escutei num programa, você falou da Ferroviária. Falou, mas eu sou muito sincero, viu, Edmar? Lá o prefeito, acho que tem outra tratativa com o gramado da Fonte Luminosa. Nunca fica ruim, né? Mas eu vou falar para você assim, para meio que encerrar esse assunto. Houve essa conversa na federação, naquela visita que nós fizemos, eu, o Rigo, o Dr. Júlio Liminha. Sim. E o filho do Carlinhos Biagioli. Sim. Nós fomos lá. Murilo. E o Dr. Júlio falou com o Reinaldo. Falou que eu gostaria de levar a Copa São Paulo para Limeira. Só que lá na saída eu mesmo falei, Dr. Júlio, o gramado da Inter todo ano faz aquele trabalho da descompactação, tira a palha, né, Tatinha? E época de chuva também agora. Então nós conversamos sobre isso. Depois eu não sei, parece que o Dr. Júlio ainda tentou trazer para o Pradão, mas não sei se tem algum problema lá também, que eu não tenho conhecimento. Não sei. Eu não sei, tá, Edmar? E realmente, naquela reunião, Tatinha, a federação já tinha sedes. Já estava tudo pronto. Já estava pronto. Não, mas é bom explicar. Então não seria Limeira, tá? Então Tá ok. não seria, e acho que esse... Assunto encerrado. acho que já foi. Vamos lá, última, Tatinha. Pré-temporada. Não, mas eu ia fazer em cima do jogador, porque o torcedor fica abismado, né? Você lança um, ele já quer mais. O pessoal tá perguntando, lança mais, tenta tirar mais uns 3 nomes. Ai, cara, Mais uns 3 nomes. O pessoal dá pra puxar até umas 10 aqui, sai mais uns 2, velho. Mas tem algum no nível do Jonatas?
Ah, Tatinha... Tem, né? Mas eu não... Eu tenho que... Daqui a pouco tomando um puxão de orelha. Não, eu não tô perguntando de nome. Só o nível. O Dimar fica questionando, dá uma pressão muito forte. Eu já não dou. Mas eu dou uma apertadinha. De leve. Não, são... Você percebeu pelo time do Pintado que são jogadores experientes e ele está puxando da base. Isso. Então não está vindo para os 11 nenhum jogador... Promissor. Eu ia falar virgem, vai. Mas então seria essa situação... tem mais um nome assim que... Conhecido. Impactante. Não, vai ser o impacto Conhecido. do Jonathan, vai, que... Eu não sei, né? Para algumas pessoas talvez não conheçam, né, Edmar? Sim, não é o Jonathan Cafu, é o Jonathans. Se Sim. você pesquisar, o Jonathans, que jogou no Corinthians, no Hannover e passou também pelo futebol espanhol. Então seria isso e vamos aguardar o fim da semana aí. Eu volto aqui um outro programa. Prometo, porque o Luquete Marinelli falou o melhor programa que teve até hoje. Vamos lá, Roquemelo. Quando tem a apresentação, então, quando vai ser a apresentação geral do time, a torcida tá louca para saber quem é os jogadores. Vai ter uma apresentação? O Moraci acho que falou com vocês, né? Falou. Fazer uma apresentação lá no estádio, né? Dia 3. Dia 3. Antes da saída para pré-temporada, né? Então vai ter um treinamento aberto, talvez contra o Sub-20, né? Tatinha Legal, hein? Foi o que ele passou. Então, Fazer um pagode ao vivo lá. Onde né? vai ser essa pré-temporada? Aí tá tem. é no CT Família D'Artagnan, Mairiporã. E o senhor pagou do bolso, né? Não. Não, né? O conselho ajudou. Ajudou. 100 mil. Não, menos. Menos? É menos. O Tatinha pode opinar melhor, né? Não é o hotel de luxo, né, Tatinha? Mas Já ficou lá. É um centro de treinamento fechado só para time Isso é de futebol. importantíssimo. Isso para pré-temporada é maravilhoso. O jogador sente confiança. Porque você pega um momento de treinamento, eu sei que é difícil até a gente explicar, porque quem viveu que sabe como que funciona isso. A segurança é a mesma coisa que você está você é funcionário de uma empresa. E você vê que o seu RH funciona, todo mundo recebendo, aquela coisa te dá tranquilidade quando você está trabalhando. E é essa mesma sensação quando você pega uma pré-temporada num lugar que te dá essa tranquilidade e confiança. Porque na pré-temporada é o momento de você começar a trabalhar em alto nível, tanto na qualidade técnica e na física. E você vai exigir. Se tem um gramado que já é prejudicado, você não consegue dar o seu máximo, você fica com receio de uma contusão, não entorce. Então você não vai se sentir tranquilo. Quando você pega um lugar bom, que nesse nível, principalmente de gramado, isso aí leva você a usar o máximo que você pode. Então é muito importante essa pré-temporada. Para o jogador, você pega um lugar bom, dá uma confiança muito boa. Gente, não dá mais tempo para nada. Obrigado, mister. Obrigado para você, Marquinho, Rockman. Rockman. Em especial para o Danilo Obrigado a Maluf. vocês aí. Ó, nota 10. Tiagão, um Obrigado. abraço, os Boa amigos. noite. Obrigado. Danilo, na minha parte, vou torcer Sucesso. Tamo aí. muito para que o seu trabalho seja realmente um sucesso. Obrigado, vocês podem esperar a maior transparência possível e sempre que vocês convidarem aí, eu estou à disposição. Sempre. Amanhã. Não demora, hein? Pode vir amanhã. Tá bom, então. Tamo junto. Obrigado, presidente. Obrigado. Conte com a gente sempre. Boa noite, obrigado. Tá. Muito boa noite, gente. Até amanhã.